Olá, meus irmãos, cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nos deu de novo mais uma oportunidade. Estamos aqui na casa do Senhor para pregarmos a sua santa, inerrante e infalível palavra. Então, como você já sabe, terça-feira passada agora nós falamos mais uma vez sobre a nossa pregação, livres do pecado pela graça de Deus. E hoje nós vamos fazer a terceira parte do nosso estudo, tá? A qual o Senhor tem colocado no nosso coração, e nós vamos expor aqui a palavra do Senhor. Então eu quero compartilhar contigo aqui no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, e versículo de número 17, tá? Vamos ler o 17. Romanos 6:17. Diz assim a palavra do Senhor: Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Tá? Então diz assim, de novo, Romanos 6:17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, irmãos, como eu já havia falado nos estudos anteriores, na parte 1, na parte 2 dessa pregação, e hoje já é a parte 3, com o título Livres do Pecado pela Graça de Deus. Então, o Senhor tem nos mostrado durante essas pregações como a graça de Deus tem alcançado a cada um de nós. Quão bondoso e misericordioso foi o Senhor com cada um de nós, nos tirando, nos libertando, nos livrando da escravidão do pecado. Então, a palavra de Deus, ela tem nos ensinado claramente que todos aqueles que foram libertos, todos aqueles que se dizem cristãos, que se acham cristãos, que são filhos de Deus, todos eles já não são mais escravos do pecado. Todos eles já não são mais servos do pecado, da desobediência. São servos de Deus. São servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala ali no versículo de número 16, que nós lemos terça-feira passada, ele fala do pecado, que é necessário que o homem não venha viver pecando, aqueles que foram regenerados por Cristo, aqueles que aceitaram Cristo como seu único verdadeiro Salvador. É necessário que o pecado ele venha a ser mortificado no coração de cada um de nós que cremos. E ele deu aqui a entender, e nós podemos explicar durante essas duas pregações passadas, aí, a parte 1 e a parte 2, dos pecados que nós cometíamos, da iniquidade que nós praticávamos, e que são tantos, irmãos, que são tantos. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, sabe lá onde nós estávamos, sabe lá se nós ainda estávamos ainda vivos. Por quê? Porque grande foi a nossa transgressão e grande foi o nosso pecado perante o Senhor. Então, quando ele fala ali no versículo de número 15 até o 16, que a gente não pode mais pecar, que o homem não pode mais viver pecando, que o homem está morto por pecado, que o homem já não é mais servo do pecado, e que o homem já não tem que obedecer mais o pecado. E aí ele diz no versículo de número 17, onde nós lemos, ele diz: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Ele agora ele vai agradecer, ele vai glorificar, ele vai render graças a Deus pela vida daqueles irmãos de Roma, porque ele sabia que Deus havia livrado eles de uma grande perdição de pecado. E assim mesmo somos nós. É por isso que a palavra diz: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado. Ele diz porque outrora escravo do pecado, ele vai dizer agora: contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina
a que fortes entregue. Então, quando o homem ele vive na cegueira do pecado, e que o Senhor vem com a sua misericórdia e a sua graça, e tira de nós as vendas, as escamas, tira de nós toda a ignorância em relação à sua palavra, Ele nos limpa, Ele nos purifica, e agora homens e mulheres que obedeciam ao pecado, que obedeciam à maldade, que eram servos da malícia e do engano, agora Ele diz: eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque antes nós éramos escravos do pecado, antes nós obedecíamos o pecado. Agora, por que Ele dá graças a Deus? Sabe por quê? Porque Ele mostra para nós o quanto Deus é justo. Ele mostra para nós a justiça de Deus. Se você for ler no livro de Ezequiel, Deus fala sobre essa justiça. E que justiça é essa? Se o homem que vive pecando, que vive errando, que vive transgredindo a lei do Senhor, e o profeta Ezequiel fosse lá e falasse para ele, anunciasse a palavra, e ele não se convertesse dos seus pecados, ele ia morrer na sua ignorância, e o sangue dele ia cair sobre a própria vida dele. Então, ali no livro de Ezequiel, Deus dá vários exemplos da sua justiça, e aí o outro exemplo é que se o homem vive fazendo a justiça, fazendo o que é reto, mas se ele se desviar, e a palavra de Deus vier ali para exortar, para que ele venha voltar de novo aos caminhos de Deus, e mesmo assim ele continuar rebelde, então a justiça de Deus é que Deus não iria lembrar das coisas boas que aquele homem havia praticado, e sim ia lembrar do mal que ele havia praticado. Então, agora Paulo, ele está falando aqui com os irmãos de Roma, mas o Espírito Santo de Deus está nos ensinando hoje essa graça, esse agradecimento nós temos que ter para com Deus todo dia. Por quê? Porque a justiça dele recaiu sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque os pecados que nós praticávamos outrora, as malícias que faziam parte do nosso dia a dia outrora, agora já não são mais, já não fazem parte mais. Então, se hoje o que faz parte da nossa vida é a justiça, é o fazer a vontade de Deus, é o andar com Deus, então a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, lá no livro de Ezequiel, que Ele esqueceu, Ele apagou a nossa vida de pecado que nós vivíamos antes. E Ele vai lembrar da vida que nós estamos vivendo com Ele, com Cristo, obedecendo a sua palavra. Então Paulo diz: mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, assim era eu, assim era você, assim éramos nós. Nós éramos escravos do pecado, escravo da perversidade, escravo da malícia. Nós cometíamos todo tipo de crime, de delitos, e nós não lembrávamos que Deus ele via nossas obras, que Deus ele contemplava nossas obras, e que se nós permanecêssemos na situação que nós estávamos vivendo e fazendo, a ira de Deus ia recair sobre nós, e o nosso sangue ia cair sobre nós próprios. Mas vejam, é por isso que esse estudo diz: livres do pecado pela graça de Deus. Por quê? Porque se hoje eu e você fazemos parte da família de Cristo, se hoje eu e você temos o prazer em obedecer os seus ensinamentos, a sua palavra, isso não provém de nós. Nós não temos nenhuma participação nisso. É a graça de Deus que recaiu na nossa vida. É a misericórdia de Deus que recaiu sobre nós. Então Paulo diz: graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por vocês, irmãos de Roma. E eu posso dizer hoje, graças a Deus por vocês que estão me ouvindo e me assistindo. Vocês que têm a certeza que estão fazendo a vontade de Deus. Vocês que têm a certeza que não têm abandonado os caminhos de Deus. Você que tem a certeza que nos momentos bons, ruins, difíceis, atribulados da sua vida, você tem se apegado, se agarrado nos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Você tem se agarrado em Cristo. Então Paulo está dizendo: mas graças a Deus, irmãos, porque outrora nós éramos escravos do pecado. Outrora nós servíamos o pecado, mas agora, como ele diz, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado. Contudo, ou seja, quando a graça de Deus recaiu sobre a minha e a tua vida, ele diz: contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes
entregue. Eu falei isso no estudo passado, que o Senhor, Ele não só nos tirou do lamaçal, Ele não só nos tirou da servidão do pecado, mas Ele entregou para nós essa doutrina, Ele entregou para nós esses ensinamentos, que são ricos, que são maravilhosos, ensinamentos que podem tornar um homem ignorante em um homem sábio, ensinamentos que trará para mim e para você a verdadeira sabedoria. A Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quer saber se um homem é sábio? Quer saber se uma mulher é sábia? Quer saber se um homem é um homem de Deus e uma mulher é uma mulher de Deus? Veja se ela tem temor, se ela teme a Deus, se ela tem prazer em fazer sua vontade. Então Paulo diz, graças a Deus, irmãos, graças a Deus porque o sangue de Cristo, esse sangue que purifica, esse sangue que transforma, esse sangue que muda o pecador em um homem salvo, esse sangue limpou o coração de vocês, esse sangue transformou a vida de vocês, esse sangue fez uma mudança completa na mente de vocês e hoje vocês já não obedecem mais ao pecado, hoje vocês já não são mais escravos ao pecado, pelo contrário, vocês obedecem, mas obedecem de todo o coração, que a palavra de Deus diz, mas obedecem de todo o coração a forma de doutrina a qual vocês foram entregues. E que doutrina é essa que Paulo está falando? A palavra de Deus. O que ela nos ensina, o que ela nos mostra. A palavra de Deus mostra duas coisas para o homem quando ele a ouve, a sua palavra. Duas coisas ela mostra. A primeira, que ele está em pecado e precisa se arrepender e precisa se voltar para Deus. E a segunda é que ele tem paz com Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus e que ele precisa permanecer, continuando, fazendo a vontade de Deus, obedecendo às suas leis e os seus ensinamentos. Então, são essas duas coisas que nós aprendemos ao ouvir a palavra de Deus. E Paulo, ele se mostra aqui contente, alegre com os irmãos de Roma. Essa é a maior alegria que um pregador da palavra, que um mensageiro da palavra, que um atalaia enviado por Deus, ele deve ter no seu coração. É quando a palavra é pregada, quando a doutrina é ensinada aos fiéis, aos filhos de Deus, e eles obedecem, eles fazem a vontade de Deus, eles ouvem não como se fossem palavras vindas do coração do homem, não como se fossem ensinamentos vinda do homem, mas eles ouvem como se fosse o próprio Deus que estivesse ensinando, como se fosse o próprio Espírito Santo que estivesse exortando. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos morrer para o pecado. É necessário que nós venhamos abandonar a vida de pecado e agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor. Porque o Senhor tem promessa para todos aqueles que agradam a Ele. O Senhor tem promessa para todos aqueles que permanecem nas suas doutrinas. Tem promessa para aqueles que de todo o coração ouvem a sua palavra e colocam em prática todos os ensinamentos que o Senhor tem dado. Então, no versículo 15, no versículo 16, Paulo fala do pecado que precisa ser abandonado na nossa vida, do pecado que é preciso ser deixado de lado. E quando ele fazia uma análise, uma conclusão das obras do coração daqueles irmãos de Roma, ele agradecia a Deus. Por quê? Porque outrora eram pessoas que não obedeciam, eram pessoas que não estavam nem aí para a palavra de Deus, eram pessoas que seguiam o pecado, serviam o pecado e faziam a vontade do seu coração. Mas agora, Paulo está mencionando no versículo número 17, quando ele diz, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Antes era escravo do pecado, agora, de todo o coração, aqueles irmãos obedeciam a doutrina. De toda a alma, sabe? Havia temor nos irmãos de Roma.
havia empenho em fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou na sua palavra, dizendo: o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Por esforço. Temos que nos esforçar, irmãos, na luta contra o pecado, na luta contra a iniquidade. Nós temos que ser vencedores em Cristo Jesus, porque é Ele que nos dá a vitória, é Ele que está conosco, é Ele que guia nossos passos, é Ele que vai adiante do seu rebanho, conduzindo, levando o seu rebanho para pastos verdejantes e para a água tranquila, para mostrar para mim e para você que Ele é Deus e que Ele tem poder sobre o nosso pecado e que Ele faz o que foi pregado aqui pela minha esposa agora há pouco. Eu estava ouvindo a gravação e ela falando lá em Isaías o convite da graça que o Senhor faz para cada um de nós: vinde e arrazoemos, vinde e nos alegremos, ainda que o seu pecado seja como a escarlata, seja vermelho, ainda que a tua roupa esteja suja de sangue, a palavra de Deus diz: eu farei branco como a neve, branco como a lã. Então é isso que Cristo faz conosco, é isso que a sua palavra faz conosco, e é esse convite que o Espírito Santo de Deus faz a nós, a cada pregação, a cada palavra pregada, recitada. É o Espírito Santo gritando, falando, ensinando: abandone o pecado e volte-se para Deus. Abandone o pecado e siga uma vida que agrade a Deus. Paulo estava dando graças a Deus pelos irmãos de Roma, porque ele sabia que antes eles viviam uma vida dissoluta, uma vida que desagradava ao Senhor. Mas a partir do momento em que Cristo resgatou aqueles irmãos, a partir do momento que eles aceitaram o chamado de Cristo, a vida deles foi transformada, a vida deles foram mudada. Ou seja, pessoas que antes estavam presos em cadeias, em grilhões, em correntes do pecado, Jesus Cristo foi lá e arrebentou as correntes, nos tirou das prisões e nos deu vida, e nos fez homens e mulheres que têm prazer na sua palavra, homens e mulheres que obedecem à sua palavra. Então, amados, que essa mesma graça nós venhamos dar todo dia ao Senhor. Graças por quê? Porque nós temos que lembrar todo dia da vida que nós vivíamos antes, do pecado que nós cometíamos antes e hoje já não cometemos mais. Não porque nós somos santos, mas é porque a graça de Deus nos alcançou, porque o sangue de Cristo foi derramado na nossa vida e foi nos purificando do alto da cabeça à planta dos pés. Então, graças sejam dadas ao Senhor por isso. E Paulo diz no versículo de número 18, diz, acompanhe comigo, versículo número 18, diz assim: e uma vez liberto do pecado, foste feitos servos da justiça. E uma vez liberto do pecado, foste feitos servo da justiça. Então, olha só, ele diz: uma vez, quando foste liberto do pecado, quando eu e você andávamos na vida que nós vivíamos, que desagradava ao Senhor, Paulo está dizendo: então, uma vez que Cristo te resgatou de lá, te tirou de lá, te colocou novos pensamentos, colocou na tua mente novas ideias, colocou no teu coração novos desejos, ele diz: agora vocês foram libertos do pecado, já não serve mais o pecado. E uma vez liberto do pecado, ele diz: foste feitos servos da justiça. Servo da justiça. Agora aqui está um ensinamento bom para mim e para você, porque antes nós seguíamos o desejo do nosso coração, antes nós fazíamos a vontade da nossa carne, antes o prazer que nós tínhamos era de pecar, era de errar, era de fazer tudo que o nosso coração perverso tinha desejo.
E Paulo está dizendo, uma vez liberto de toda essa vida que desagrada ao Senhor, agora vocês foste feitos servos da justiça. Que justiça é essa? Cristo, Deus Pai nosso Senhor. E que justiça é essa também que Paulo está falando? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então vejam, irmãos, quantas vezes não aconteceu isso comigo, de eu ter um pensamento, e eu pensava que aquele pensamento era certo, mas ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, eu percebi que eu estava errado. E que a justiça de Deus, ela sim, ela trilha por caminhos retos. E que a justiça de Deus, ela sim, trará o bem para o homem, trará benefício para o homem. Então Paulo está dizendo, então antes, você era escravo do pecado. Antes você dizia assim, o meu coração está pedindo para fazer isso, para me maltratar meu irmão, magoar meu irmão. Agora, você não pensa assim. Você já não é mais servo do teu coração. Você é servo da justiça, da palavra. Agora, é o que a palavra ensina. É o que o Espírito Santo de Deus nos mostra. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado, nos mostrado. É isso. É disso que nós somos escravos hoje. Isso é a graça de Deus, irmãos. Não há pecado, não há maldade, não há perversidade no coração do homem que essa graça não venha vencer, não venha fazer com que venha se sucumbir o mal, o pecado que há no coração do homem. E Paulo disse, eu dou graças a Deus por vocês, irmãos de Roma. Sabe por quê? Porque ao ouvir a verdadeira palavra, ao ouvir o verdadeiro Evangelho, vocês se arrependeram, vocês se converteram, vocês se voltaram para Deus. E mais, não é de qualquer forma não que vocês voltaram, ele disse aqui, e de todo o coração. Vocês obedecem de coração a forma de doutrina que está sendo implantada em vós, que está sendo mostrada para nós, que está sendo ensinada para nós. Irmãos, quando eu e você percebemos que o pecado não traz nada de benefício para a nossa vida, nós vamos ter prazer na justiça, nós vamos ter prazer nas palavras que o Senhor tem nos ensinado, as palavras que o Senhor tem nos mostrado. Que essa justiça de Deus nos alcance, amados. O desejo do meu coração é que quando Deus venha olhar lá do seu trono, de onde Ele está sentado agora nesse momento, a vontade é que eu tenho, quando Ele olhe de lá, para mim e para você, que ouvimos a palavra de Deus, que estamos recebendo essa doutrina que não vem de homem, vem de Deus. A minha vontade é quando Ele olhe de lá, Ele olhe e esqueça toda a iniquidade que eu e você praticamos. Que Ele olhe de lá e esqueça toda a desobediência que nós cometemos contra o Senhor. Que Ele esqueça as vezes que Ele enviou os seus servos até a nossa casa e nós desprezávamos a sua palavra, os seus ensinamentos. Que Ele esqueça disso. Por que eu digo que Ele esqueça? Para que Ele venha olhar de lá e Ele contemple as nossas obras. Ele venha ver que nós estamos de coração aberto, de mente esclarecida. Que Ele olhe de lá e venha ver o meu empenho, o teu empenho por fazer a vontade de Deus, por andar nos caminhos de Deus. Se você está vivendo isso, dê graças a Deus todos os dias.
Nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou, para que a soberba nunca venha entrar no teu coração. Nunca se esqueça que quando o Senhor te chamou, você não sabia nada. Você era ignorante assim como eu. Você era ignorante acerca da palavra, acerca do reino de Deus, acerca dos seus ensinamentos. Nós éramos ignorantes porque nós fazíamos tudo que ensinavam para nós. Mas hoje, pela graça, pela misericórdia e pelo favor de Deus, de todo o coração, nós temos aceitado a forma de doutrina que foi implantada em nós. De todo o coração nós temos prazer no Senhor, naquele que nos resgatou, naquele que nos viu todo sujo e nos limpou e nos trouxe para perto da sua presença e implantou as suas leis no nosso coração e na nossa mente, para que quando essas leis fossem implantadas no nosso coração, nós não viéssemos mais viver servos, escravos do pecado, mas para que nós viéssemos estar livres, libertos pela graça de Cristo, libertos para fazer a sua vontade, libertos para fazer o seu querer, libertos para andar segundo os desejos, desígnios que Deus planejou, preparou para mim e para você. Se divorcie hoje do pecado, irmãos. Não permita que o pecado venha te afastar dos caminhos do Senhor. Não permita que o pecado venha a ser pedra de tropeço, para que você venha abandonar os caminhos do Senhor. O Senhor nos resgatou para que nós viéssemos viver dia após dia na sua graça, para que viesse aumentar dia após dia o meu conhecimento, o teu conhecimento em relação ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, antes, escravo do pecado, antes nós éramos servo do pecado, mas agora nós somos servos da justiça, como eu li, e uma vez liberto do pecado, forte feitos servos da justiça, servo de Cristo, servo da sua palavra, servo do seu Espírito Santo, que nos mostra o caminho, que nos guia, que nos ensina, que mostra para mim e para você o quão pecador nós somos e a vida que nós vivíamos antes, que desagradava ao Senhor, e que hoje, de todo o coração, nós temos prazer na sua palavra. Se você tem prazer, se eu tenho prazer de todo o coração, e se nós estamos firmes nessa doutrina a qual o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, então nós temos paz com Deus. Nós temos que nos sentir perdoados. Não tem que haver mais nenhuma culpa em mim e nem em você. Por que não tem que haver nem mais uma culpa? Por quê? Porque o que nós praticávamos antes, nós não praticamos mais. Se isso não basta para você saber, então por que não temos que ter nenhuma culpa? Te direi. Por quê? Porque se você não faz mais o que você fazia antes, se você não comete mais o pecado que você cometia antes, se hoje você é obediente à palavra de Deus, então tenha certeza disso, que todo pecado, toda maldade, toda iniquidade que você praticou no passado, o Senhor esqueceu, irmão. Esqueceu, irmão. O sangue de Jesus nos limpou, nos purificou de todo pecado. Então sinta-se perdoado, sinta-se perdoada pelo Senhor, porque agora você já não é mais servo do pecado, porque agora eu e você fomos feitos servos da justiça, servos da palavra de Deus, servos desse evangelho que traz salvação ao homem, que traz paz ao homem, que vivifica o espírito abatido do homem. Sinta-se perdoado. Sinta-se perdoado.
se você faz a vontade de Deus, e até se nesse momento você ainda não fez a vontade de Deus, e nesse momento o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração e você está se arrependendo dos seus pecados, e você já não quer praticar mais, você já não quer mais ser servo do pecado, quer ser servo da justiça, então sinta-se perdoado, perdoada pelo Senhor. Ele está esquecendo agora todos os teus pecados e está te dando uma nova vida, dando para nós uma nova oportunidade de vivermos de hoje em diante para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer, para andar nas suas leis e nos seus mandamentos. Amém, meus amados? Não pude terminar mais uma vez, então eu vou ficar devendo. Em nome de Jesus, nós vamos terminar esse estudo aqui, mas em nome de Jesus, domingo, se o Senhor permitir, nós vamos aqui de novo, tá? Para fazer mais uma parte desse estudo, porque é necessário que todo dia nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos achegar a Deus. Fica essa palavra no teu coração. Eu agradeço ao meu Deus por mais essa oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. Que a graça de Deus, a misericórdia do nosso Senhor e o amor de Cristo Jesus venha recair sobre a minha e a tua vida, sobre a minha casa e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.